Boa noite, bem-vindos mais uma noite à nossa Casa Espírita. Alguém é novato aqui? Não? Primeira vez? Não, né? Segunda vez? Tá. Então não preciso explicar o funcionamento da casa, porque vocês já conhecem, né? Vamos começar com uma oração, então? Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer o nosso Pai pela oportunidade de aqui estarmos, agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pelas lições deixadas por esse Evangelho, que é o nosso guia de vida, agradecer à Casa Espírita pela oportunidade do aprendizado, do ensino, agradecer sobretudo a essa equipe espiritual que dirige essa casa, aos nossos mentores, nossos anjos guias, que nos corrigem a trajetória, que nos apontam os caminhos incorretos. E gostaríamos que esta noite transcorresse em paz, que nós aproveitássemos as lições aqui recebidas, sob o amparo dessa espiritualidade querida. Que assim seja. Estão me ouvindo? Bem pouco? A gente encostar ali. Fecha para mim. Encosta a porta e desliga o ventilador também, eu acho que não precisa dele, não. E, acho que desligar, né? Não é melhor, né? O que você acha? É melhorar mais. E agora, estão me ouvindo? Bom, hoje a nossa palestra tem esse tema: fora da caridade não há salvação. É o capítulo 15, os itens 9 e 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como vocês já perceberam, toda semana a gente vai estudando os capítulos do Evangelho, né, na ordem sequencial mesmo. E a gente está encerrando esse capítulo, fora da caridade não há salvação, com um tema que é justamente esse, né, esses dois últimos capítulos. A última mensagem especificamente, né, do item 10, ela tem esse título, né? Fora da caridade não há salvação, a mensagem de Paulo. Então, para a gente conseguir entender primeiro, né, nós precisamos compreender bem essa frase aqui: fora da caridade não há salvação. Tá? Por que Kardec coloca fora da caridade e por que coloca em salvação, né? Por que ele fala em salvação? A primeira observação, boa noite. A primeira observação que a gente pode fazer é que desde os antigos filósofos, né, os primeiros filósofos da Igreja, criou-se, né, uma máxima, um dogma na Igreja, dizendo que fora da Igreja não há salvação. Né? Nós estamos falando aqui do catolicismo, certo? Então, fora da Igreja não há salvação. Isso foi repetido por alguns concílios, né? Então, esse trecho que eu coloquei aqui é do Concílio Vaticano II, onde eles solidificaram essa colocação de que fora da Igreja não há salvação. E eu acho que é interessante a gente entender um pouquinho, né? Em latim, né? Como era a língua oficial da Igreja na época, né? Extra ecclesiam nulla salus. E a gente entender um pouquinho esse texto aqui, ó. Essa igreja peregrina na terra é necessária à salvação. Então eles entendem que a igreja ela é necessária à salvação. De fato, só o Cristo é mediador e caminho de salvação. O próprio Cristo falou, né? Eu sou o caminho, verdade e vida. Então eles entendem que o Cristo é o único caminho para a salvação. Certo? Que não é bem a interpretação que a gente dá para essa frase de Jesus. Certo? Ora, ele se torna-nos presente no seu corpo, que é a igreja. Então, eles entendem que o corpo de Jesus é a igreja. A igreja é que personaliza, né, personifica na terra, né, o próprio Jesus Cristo. Ao afirmar-nos expressamente a necessidade da fé e do batismo, Cristo confirma-nos, ao mesmo tempo, a necessidade da própria igreja, na qual os homens entram pela porta do batismo.
Então eles entendem que a pessoa, ela entra na igreja, ela se torna, né, um católico a partir do momento em que ela é batizada, né? Aí vocês vão relembrar lá de João Batista, né? Jesus vai a João Batista, ele batiza Jesus. Então os católicos reproduziram esse ato do batismo. E aí eles entendem que uma vez a pessoa está batizada, ela adentrou a igreja, e como fora da igreja não há salvação, ela conseguiu a sua salvação. Todos os que estiverem fora da igreja não estarão salvos. Certo? Se a gente pegar o pensamento moderno da igreja, eles já tentam mudar um pouco esse conceito original, né? Dizer, mas e aí as pessoas, as crianças que não chegaram a ser batizadas, né? As pessoas que... E aí eles falam assim, não, se há a intenção de ser batizado, a pessoa já está salva, mesmo que não tenha ocorrido o batismo. Então eles foram criando maneiras, né, de contornar algumas objeções que foram se colocando, né, a essa colocação. E Kardec, então ele pega esse dogma da igreja e ele cria um outro, né, porque ele contesta esse dogma. Então, só quem for dessa igreja está salvo? Quer dizer, todo o resto da humanidade que não está na igreja não está salvo? Será que é assim? E aí Kardec coloca uma outra, que é fora da caridade não há salvação. Mas a gente precisa entender um pouco o que é caridade e o que é salvação. Porque o nosso conceito de salvação também difere do conceito de salvação da Igreja Católica. Então nós temos o ser humano tem uma dificuldade de entender esses dois conceitos, caridade e salvação. Tá? A caridade normalmente é associada à esmola, é associada a um subconjunto muito pequeno do que realmente é a caridade, né? A caridade envolve todos os nossos atos, todo o nosso proceder. Em qualquer ato eu posso estar exercitando a caridade, né? A caridade é o próprio amor, é o amor em ação, é a caridade. Então, a caridade tem um sentido muito mais vasto, mas a gente tem dificuldade, né, de compreender isso, certo? Então a gente vê essa frase, já vem à nossa mente, né, o sentido da caridade material, né, de dar alguma coisa para alguém. E a caridade não se limita a isso. Isso é uma das formas de caridade. Tem N outras formas. E o outro conceito que a gente tem dificuldade de entender é o de salvação. Né? Porque a gente sempre pensa em salvação como uma coisa externa. Né? E na igreja é muito forte isso. Então a pessoa entrou na igreja, ela está salva. Independente do que ela faça, do que ela seja, de como ela se relaciona com os semelhantes dela. Se ela está na igreja, ela está salva. Né? Porque Jesus Cristo é que salva, né? Jesus Cristo veio para nos salvar. Então são conceitos que estão na igreja e que são diferentes, né? Eu não estou aqui criticando a igreja, mas mostrando uma visão diferente, porque muitas vezes a gente traz aquela visão da igreja, mesmo que a gente não seja às vezes católico, mas está tão no imaginário popular, né, que a gente acaba absorvendo esses conceitos, né? Então a primeira coisa, e a gente tem um trecho aqui, que é desse mesmo capítulo, um pouco antes, né, para a gente entender o que é o conceito de salvação, né, que então o próprio Kardec explica. Vamos ler ele e depois eu comento um pouco. Então, naquele julgamento supremo, então assim, a gente tem a ideia da salvação porque a gente acredita no juízo final, certo? Então a gente acha que vai ter um juízo final. Esse juízo final, para muitos, né, é o juízo assim, do fim, né? A gente tem o Apocalipse, acaba-se a vida na Terra, os espíritos todos, né, vão para um julgamento, né, que é o tal do juízo final, e aí alguns vão para o céu, outros vão para o inferno. Obviamente que a gente já não acredita em céu e inferno, certo? Então o que será esse julgamento para os espíritas, né? E o que é ser salvo para os espíritas, né? Então Kardec ele coloca algumas questões, né? Nesse julgamento supremo, quais seriam os considerandos da sentença? Então o que nos daria como salvos ou como não salvos, certo? Sobre o que se baseia o libelo, né? A decisão. Pergunta porventura o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior, né? Vocês acham que é isso que vai acontecer? Não, né? Inquire-se tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada.
Então o nosso julgamento, que nem é um julgamento por alguém de fora, é um julgamento da nossa própria consciência, ele só vai nos perguntar uma coisa, né? Ninguém vai nos perguntar se nós fizemos tal ou qual coisa, né? A nossa própria razão nos diz isso, né? Não é se eu pratiquei alguma coisa, né? Que seja só exterior que vai me salvar, né? O nosso bom senso, né? A nossa razão nos diz que tem que ser alguma coisa além, né? Alguma coisa que faça sentido. E o que faz sentido, né? A nossa própria razão nos diz é a caridade, né? A gente vai ser perguntado se a gente praticou a caridade. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé, né? Alguém vai perguntar o quanto você frequentava a igreja, ou deixava de frequentar, ou alguma outra coisa assim. Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro, porque é isso que é a diferença entre as religiões. São formas diferentes de crer, muitas vezes até na mesma coisa, certo? Então a gente fica, muitas vezes, diferenciando na forma exterior, né, nos detalhes, mas no âmago é a mesma coisa, né? É o que nos aproxima, por exemplo, de todos os cristãos. Todos nós acreditamos em Cristo, todos nós cremos no Evangelho de Cristo. Então, esse arcabouço, né, desse conhecimento é o mesmo. É o mesmo para os espíritas, é o mesmo para os católicos, é o mesmo para os protestantes, né, para os evangélicos, para quem quer que seja, né? Porque todos eles são cristãos. Certo? Então, vocês acham que faz distinção, né? Nesse juízo final, a gente vai haver diferença entre um que crê de um modo, ou que crê de outro, que era de uma religião, ou que era de outra religião? Não, o próprio Jesus dá o exemplo da parábola do samaritano, que era, na época, considerado herético, né? Era uma pessoa sem religião, mas que pratica o amor ao próximo acima do ortodoxo, né? Que aí ele mostra justamente era o fariseu e o levita, né? Que justamente eram os ortodoxos da religião, mas que na hora de exercitar a caridade, eles faltaram com a caridade. Então eles tinham essa religião só do ponto de vista exterior. Então Jesus mesmo coloca assim a caridade como uma das condições, não apenas como uma condição para a salvação, mas como a condição única, né? Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, né, amar ao próximo como a si mesmo, isso que resume toda a lei e os mandamentos, pronto, ele falou, a condição é amar, é caridade, praticar a caridade. Como é que se pratica o amor? Caridade. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. Então, todas as outras virtudes decorrem da caridade, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, né? Porque porque a caridade é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, para a gente ter caridade, nós precisamos negar o orgulho e o egoísmo. Se a gente nega o orgulho e o egoísmo, a gente vai ter humildade, vai ter brandura, vai ter benevolência e tudo que a gente precisa. Ok? Então, esse é o conceito de salvação na ótica espírita. E aí, por isso, Kardec pegou aquela frase da Igreja Católica, né? Fora da igreja não há salvação, e botou, fora da caridade não há salvação. E aí ele próprio diz... Sim, é justamente isso. Ele quis contrapor, né? E ele foi bem feliz, né? na escolha dele. Então, enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, né? Então, é um princípio universal, ou seja, vale para todas as religiões, todos os seres humanos. Nós não precisamos ter religião para que a gente se salve, entendeu? Não é essa a condição. A condição é a caridade, que é diferente de religião. Amar ao próximo, exatamente. O dogma, fora da igreja não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões, mas numa fé especial, em dogmas particulares, né? Numa exclusividade e num absolutismo. Isso Kardec fala, coloca até as pessoas um contra os outros, né? Será que muitas guerras, né, que foram perpetradas aí em nome de Deus, em nome da religião, né, guerras religiosas, não foram muitas vezes baseadas nesse pensamento de que a minha religião é superior à sua?
Entendeu? Então eu tenho direito, né, porque Deus está do meu lado, então eu tenho direito, né, de lhe exterminar, né, porque você não está salvo mesmo, mas eu estou salvo. Né? Esse sentimento já vem lá desde dos hebreus, lá, né? Isso, antes de Cristo até. Né? Quando achavam que Deus estava só lá com os israelitas, certo? Estava só com aquele povo. Né? E aí eles tinham o direito, né, porque Deus ia... Deus ia suportá-los, né, e defendê-los, né, para que eles conquistassem todos os outros povos. É uma ideia de que a gente vai conquistar, e a gente tem até hoje essa violência, né, de achar que a gente vai convencer o outro pela violência, né, pela força bruta, certo? A gente quer impor as nossas ideias. E não é assim, né? Não é assim que os espíritos evoluídos fazem. E a gente tem lá em Mateus, né, aquilo que eu comentei há pouco, né, quando Jesus, né, o doutor da lei pergunta para Jesus qual era o grande mandamento, e ele fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. O maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então Jesus também coloca a caridade, né, o amor, como a única forma de salvação. E aí a gente vê São Paulo, né, também reproduzindo esse conceito, certo? E aqui esse conceito do amor segundo São Paulo, ele é muito lindo, né? Até que já fizeram música em cima disso aqui. É uma parte extremamente poética do Evangelho. Eu não coloquei ela inteira aqui, ficaria muito grande, mas aqui a gente tem alguns conceitos de caridade, para a gente entender então o que é caridade. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual era o conceito de caridade conforme entendia Jesus para os Espíritos. E eles falam 3 coisas, quem sabe? Tem até para a gente lembrar, né? Eu guardei depois que me disseram isso, né? Eu ouvi isso numa palestra. É o BIP, BIP, BIP. Então, para a gente lembrar o conceito de caridade, lembra do BIP. Benevolência para com todos, indulgência para faltas alheias e perdão das ofensas. BIP, BIP. Então, se vocês querem lembrar, lembra desses 3, ó, BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Esse é o conceito de caridade, segundo Jesus. Né? Mais uma vez mostrando a nossa miopia, né? A gente associa só a benevolência. Caridade é benevolência. Mas a gente ser indulgente, né? A gente se colocar no lugar do outro é caridade. A gente perdoar o outro é caridade. Né? Então, quando a gente tem a chance, por exemplo, de revidar, né? Uma pessoa nos atingiu de alguma forma, né? E a gente se vê, de repente, na oportunidade de fazer ele passar, né, numa situação constrangedora também, e a gente abdica disso, isso é caridade. Entendeu? Tem muitas formas de praticar a caridade que a nossa miopia às vezes não nos deixa perceber. Então, Paulo, ele fala isso, né? Ele coloca algumas características da caridade, né? Então, ser paciente é ser caridoso. A caridade é paciente, é ser brando, é fazer o bem, é não se jubilar, né? Não se engrandecer. Então, a caridade não é injubilosa, não é temerária, né? Então, a gente não temer, né? A gente passar para os outros, né? Esse momento que a gente está vivendo do Covid, né? As pessoas com medo, né? Então, a gente mostrar que a gente tem fé em Deus, que a gente confia, isso é caridade. Nem precipitada, então é a gente pensar 2 vezes antes de agir, né? Antes de tomar alguma ação. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então, até a resignação ele coloca como caridade. Então, olha como uma frase curta, quanta coisa ele falou. Quanta coisa para a gente aprender aqui, a gente ser caridoso, né? Então, a gente tem que, né, na nossa reforma íntima, olhar para a gente e ver se a gente está fazendo isso aqui. Certo? E se não estamos fazendo, a gente tem que buscar fazer, né? Agora,
entre essas três virtudes, a fé, esperança e a caridade, né? Que Paulo tinha como as três grandes virtudes do ser humano, né? A fé, a esperança e a caridade. Dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então ele, da mesma forma que Jesus coloca, a caridade é o principal. Assim como Jesus falou, né? O amor ao próximo é o primeiro mandamento, a caridade é o principal. Então a gente vê aí, né, várias pessoas colocando, né, a mesma coisa. E a caridade, em todo o universo, ela é a forma de evolução, né? Não pense que nos outros planetas habitados do universo há de ser diferente. Entendeu? A condição para os espíritos evoluírem é a caridade, né? Ela é a eterna âncora de salvação. E aí Kardec fala, né, de novo uma poesia, né? É a mais pura emanação do próprio Criador, né? É porque com a caridade, com o amor é que a gente se aproxima de Deus, né? Porque Deus é amor, Deus é caridade. É a sua própria virtude dada por Ele à criatura. Então, o dia que a gente realmente se der conta, né, dessa parte de Deus dentro de nós vamos nos aproximar de Deus, nós vamos nos aproximar da verdadeira felicidade. Quando a gente souber cultivar, né, e exercitar essa caridade. Bom, nesse capítulo, no final, existe um texto, e eu botei ele inteiro aqui porque ele é muito bonito. É uma comunicação de Paulo. É o item 10, né? A gente está estudando hoje o item 9 e 10. Então, justamente o item 10, acho que agora parou a chuva, né? Se quiser abrir a porta para a gente, só para circular mais o ar. Acho que não está mais fazendo barulho, né? Isso. Obrigado. Oi? É. Então, eu botei inteiro esse texto aqui, né? Que é do próprio, né? É o item 10, é do próprio Paulo, né? Paulo, o apóstolo, né? E aí ele dá uma comunicação nesse capítulo falando sobre caridade. Não podia ser outro, né? Depois daquele trecho tão lindo, né? Que ele fala sobre a caridade, segundo Paulo. Acho que é carta aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, eu acho que é essa. Então ele fala sobre isso, né? Então não podia ser outra pessoa, né, para vir falar sobre caridade ali no Evangelho. Então ele fala assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Né? O que a gente falou há pouco, né? Em todo o universo, esse, né, é o nosso destino, né? É o nosso fim. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. Então, o dia que o ser humano, aqui na terra, souber viver, né, conforme esses ensinamentos de Jesus e conforme esse principal ensinamento de Jesus, nós vamos viver em paz, né? Porque hoje nós não temos paz no mundo, né? Eu até vi uma frase interessante esses dias, que se a gente observar, grande parte da população do mundo é cristã, não é? Um percentual bem grande da população mundial é cristão. Agora, se eles realmente o fossem cristãos, então esse mundo já seria melhor. Se todo esse povo, né, que se diz cristão realmente seguisse o Evangelho de Jesus, nós já estaríamos num planeta de regeneração. Então a gente se diz cristão, mas a gente não segue os ensinamentos de Jesus. Certo? Então isso seria na terra. E no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Que é essa nossa aproximação com Deus. Né? Se a gente quer se aproximar de Deus, né? Se aproximar da perfeição espiritual, não tem outro caminho que não esse, do amor e da caridade. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Esse conceito aqui, o deserto da vida, a terra da promissão, né? Vocês vão lembrar lá de Moisés, né? O Egito, né? Eles saindo do Egito, né? E sendo encaminhados pelo deserto por Moisés para a terra da promissão, né? Era o Egito, né? Era o deserto, era a terra prometida, que era para aquele povo, né? Mas o simbolismo disso vale para nós, né? A gente atravessa o deserto da nossa vida, né? O deserto que nós criamos, né? Para nós mesmos, em busca dessa terra prometida, em busca dessa felicidade,
certo? Que é essa aproximação com o Senhor, certo? Aproximação com Deus. Ela brilha no céu, né? Ele está falando dessa máxima, né? Certo? Que é essa divisa, que é um facho celeste e tal. Então ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. E aí eu vou fazer uma pausa aqui e vou ler um outro trecho. Então, quem faz a caridade espalha ao redor de si como que um perfume, né? Todos nós nós temos o nosso aura espiritual, né? Nós criamos uma psicosfera ao redor de nós. E aí aqueles que se aproximam de nós, né, é como se sentissem esse perfume, eles se sentem bem, eles recebem, né, de nós essas emanações, né, esses fluidos bons, né? O Chico Xavier, eles dizem, né, que as pessoas já percebiam e às vezes até sentiam mesmo, né, perfumes de rosas, né? As emanações já a quarteirões do local onde ele se encontrava. Então a gente vê, né, como a aura dele se expandia, né? O que ele tinha de bondade. Né? A gente, né, tem uma aurazinha mais restrita aqui, né? Mas se a gente seguir esses ensinamentos, né, essa aura vai ser capaz, né, de exalar esse perfume de caridade. E aí tem um texto de Emmanuel que fala da caridade essencial. Mais uma vez, para a gente entender um pouco melhor esse conceito de caridade. E aí ele começa com um trecho de João, né? E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Está vendo? Ele não faz distinção de religião, né? Qualquer fé religiosa. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Então não é só assistência, né? Não é só medicação, né? Também ensinamento, né? Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito da boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Então, fazer a caridade exige algo mais de nós, certo? Para que a gente possa bem fazê-la. Então a gente tem que se edificar, né? A gente tem que adquirir o espírito da boa vontade, né? E a gente tem que, né, exercitar, né, colocar em prática tudo isso, certo? Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Então o Emmanuel fala, tá, isso tudo aí é a caridade exterior, certo? Então esse exercer a caridade, é o ato da caridade em si, certo? Mas aí ele fala assim, ó, antes de exercer essa caridade, que se manifesta exteriormente, pratiquemos a caridade essencial. Tá, e o que é essa caridade essencial, né? Sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos
segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. E a gente continuando aqui a carta de Paulo, né? Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, né? A sua origem cristã. Por isso é que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Então, não nos basta não fazer o mal, né? Que é uma virtude passiva. Nós temos que buscar, né? E aí buscar, muitas vezes, é a gente sair do nosso conforto, né? Da nossa zona de egoísmo, e olhar alguém do nosso lado. E ver, né? Antes que essa pessoa venha até nós, né? Às vezes até numa situação de humilhação, né? Exercitando a humildade dele, antes disso a gente vê a necessidade daquela pessoa. E aí, sem humilhá-la, né? Sem rebaixá-la, às vezes ajudá-la até sem ela perceber. Certo? Então isso é uma caridade ativa, uma virtude ativa que Paulo fala aqui nessa carta, né? Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então fazer o bem não é simplesmente ficar na inércia, né? Dizer assim, não faço mal para ninguém, eu sou bom. Isso não é ser bom, né? O ser bom é uma virtude ativa. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Então essa é a carta de Paulo, né, que está no item 10 desse item que a gente está estudando hoje. Né? Quanta beleza, né? A gente vê que uma Madre Teresa de Calcutá é um espírito de luz, né? Que a gente vê que é um verdadeiro cristão. Um Kardec também, né? Mas um Chico Xavier, a gente enxerga ali um verdadeiro cristão também. Então independe de crença. Né? Eles tinham crenças totalmente diversas, né? Mas eles tinham a crença no cristianismo. Sim, a base deles é a mesma. Né? Então, eles tinham os ensinamentos de Jesus como base. Né? E aí quando Jesus, que ninguém vê ao Pai senão a Ele, né? É através disso, né? Através desses ensinamentos. Né? Não é necessário que nós todos sejamos cristãos também. Então não é só os cristãos também que vão salvar. A gente percebe também, né? Mahatma Gandhi, né? Pessoas que não eram, mas o Gandhi era cristão, né? Mas um Buda, por exemplo, né? O Buda não era cristão. Eu não sei se Gandhi era cristão, alguém sabe, não? Né? Não era cristão, né? Então, mas pega o exemplo de Buda, por exemplo, né? Não eram cristãos, mas eram grandes espíritos, né? Espíritos missionários que vieram, mas que tinham também esses preceitos, né? De amor ao próximo, de caridade. E por isso, né? Eles seguiam o caminho de Jesus também. Praticamente todas as religiões têm a mesma base, né? Eu já frequentei algumas outras religiões para entender um pouco de tudo, um pouquinho, mas quase tudo pela mesma base.
Sim, sim. Nenhuma sei lá, pelo menos eu não conheço uma religião que pregue o mal. E muitos não pregam a caridade. É. A maior parte não prega a caridade. É o que a gente fala aqui, né? Às vezes difere na forma, certo? A gente tem a felicidade, né, do Espiritismo ser uma religião extremamente racional, né, que nos dá a chave de compreender melhor os ensinos de Jesus. Então a gente tem que dar graças a Deus, mas ao mesmo tempo ter uma grande responsabilidade, porque assim, é uma oportunidade, uma existência que a gente tem que aproveitar para a nossa evolução espiritual. Porque a gente teve a chance de ter essa luz, que outros não têm. Mas o fato deles não terem essa luz, não significa que eles não possam também, através da lógica, do raciocínio, chegar a conclusões similares. Né? Porque a verdade está aí, tanto é que ela aparece em várias religiões, porque ela é uma só. Certo? Então ela aparece de diversas formas. Né? Como nós somos ainda seres imperfeitos, ela aparece ligeiramente deturpada aqui e lá. Né? E provavelmente não é o Espiritismo que também tem ela perfeita. Né? Tem as suas deturpações, as suas falhas também, né? Como obra, né, dos humanos. Mas a gente entende que ele hoje, né, é o que tem mais luz, né, que facilita esse entendimento. Então, aproveitemos o Espiritismo, né, e levemos esse Espiritismo a quantos a gente possa levar, para que sobre eles também se derrame essa luz. Então, fechando com essa frase final, né, de Paulo também, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Então, esses instrumentos, né, nos criam uma couraça, certo? Uma proteção, certo? Que é muito importante para a nossa própria felicidade. Né? A gente deixa de se arrastar, né, por coisas efêmeras, né? E a gente passa a ter um foco na vida, né? Que é o foco realmente que realmente nos leva à verdadeira felicidade, porque os outros todos eles nos levam a falsas, né, e temporárias felicidades. Então fica aí a mensagem, né, para todos nós, né, da gente realmente buscar a caridade na nossa vida, buscar a prática da caridade, né? E aí, como o Emmanuel fala, né, a caridade é essencial também, que é a caridade conosco mesmo, né, de buscar o nosso desenvolvimento, né? Porque não basta a gente ter essa carapaça exterior, né, ser bom só nos atos, né, externos. A gente tem que ser bom no todo, né? A gente tem que buscar essa evolução. Ok? Dúvidas? Comentários? Bom, então a gente encerra aqui essa primeira parte. Vocês vão ser chamados, né, ao passe, e aí, acabado o passe, você retorna aqui e a gente vai fazer a prece de encerramento. Hoje o passe vai ser feito na sala dele, ele me informou. Ah, vai ser feito na sala? Tá. Vai ser coletivo. Tá, ok, então esperem aqui, vai ser um passe coletivo. Tá. Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio,
limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga. Não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.